Convidamos agora João Arthur Mor, secretário executivo do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, FIEP, que irá falar sobre os gargalos logísticos dos transportes no Paraná. Obrigado pelo convite, ao Raton, ao Rui, pela organização do evento, acho que muito proveitoso para todos até agora. Espero contribuir aí com algumas informações mais focadas agora dentro do Estado do Paraná. O PELT, apresentando a todos os senhores e senhoras o Programa Estadual de Logística em Transportes do Paraná. O que é o PELT? O PELT é um planejamento com uma visão de mais de 20 anos. No caso, foi feito iniciou em 2014, 15, com várias reuniões participativas, envolvendo diversas entidades. Não é uma construção de uma entidade, de uma ou duas pessoas, uma ou duas entidades, mas é uma construção de 20 entidades, principalmente essas 20 que estão aqui. Vocês estão vendo lá o CREA, estão vendo aqui o Instituto de Engenharia, estão vendo aqui o CICEPOT, a Universidade Federal do Paraná, grande colaboradora, a FIEP, as federações, né, da indústria, a Federação da Agricultura, a FAEP, a Federação do Comércio, o SEBRAE, a OAB nas questões de regulamentação, enfim, vocês podem acompanhar todo o rol de entidades que participou, a FECOPAR, com as cooperativas muito fortes, participantes aí do agronegócio como um todo, FACIAP, com sua capilaridade em mais de 290 municípios do estado. Esse PELT, antes, na sua fase de consultas, de reuniões aí no interior do estado, fez mais de 500 entrevistas, aí foram mais de 500 pessoas ligadas à infraestrutura participando desse processo, e também teve a extrema colaboração dos órgãos, as entidades dos órgãos públicos, sejam estaduais, sejam federais. Por quê? Porque o planejamento tem que ser feito junto com o planejamento também dos órgãos públicos, né? Então, nós tivemos, por exemplo, na questão portuária, uma forte interação com o Porto de Paranaguá, com o Porto de Antonina, aqui com o Dividino, né, com todo o planejamento que já foi feito. Na questão ferroviária, uma forte interação com a ANTT, uma forte interação com os concessionários que atuam no Paraná, Ferroeste, a antiga ALL, agora Rumo. Na questão rodoviária, com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, com o DR, com o DENIT, enfim, órgãos estaduais e órgãos federais participaram da construção do PELT, que elenca uma série de obras em vários modais: portos, ferrovias, rodovias, aeroportos, a questão também das dutovias, a questão das hidrovias, de uma forma não tão abrangente no PELT, mas ele recebe já essas reuniões. Aqui hoje está sendo discutido bastante essa questão da hidrovia. O PELT não detalhou tanto, mas já temos muitas informações para agregar. Ligações metropolitanas, banco de projetos, que é o fundamental. Muito foi falado a necessidade de nós termos os estudos antes de qualquer coisa. Nós sabemos da dificuldade hoje de angariar recursos públicos para fazer obras. Então, a iniciativa privada está sendo atraída a investir nessas obras, porém, ela só irá investir se ela tiver os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambientais, e principalmente se ela já tiver inclusive a licença prévia. Por isso é importantíssimo que nós tenhamos, nesse momento, que é um momento até de dificuldade financeira de todos os entes da federação, da federação como um todo, né, do Estado e da União, que nós tenhamos muito forte agora o investimento, num investimento relativamente pequeno, dentro da área de infraestrutura, que são as elaborações de todos os EVTEAs, e dos EIA-RIMAs, aí os estudos de impacto ambiental, que são as peças necessárias para se obter a licença ambiental prévia. Com a licença ambiental prévia de um projeto e com o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, aí sim, qualquer país do mundo investe no Brasil, né? Japão, China, Canadá, só na questão da ferrovia nós tivemos mais de 6 países interessados nesse investimento. Mas, claro, nós precisamos mostrar a esses investidores em quanto tempo eles terão o retorno desse investimento e a licença prévia, a viabilidade ambiental desse investimento. E o principal também, que nós vamos ver ao final dessa apresentação, é diferente. O PELT, além de um simples, eu trouxe aqui um exemplar, apenas para mostrar para os senhores, mas além de ser um simples, uma simples apostila, ele não chega nisso, porque seria um assunto parado, fechado.
ele tem nesse material, nós ao final veremos a versão eletrônica que todos podem acessar. E nessa versão eletrônica ele terá atualizações trimestrais de todo o status de cada uma das 120 obras previstas aqui. Dá para fazer 120 obras? Não. Tem algumas obras que são prioritárias, então são 15 obras prioritárias aqui, e tem uma descrição em que status que está essa obra. Por exemplo, a obra do aprofundamento do Canal da Galheta. Na semana passada foi assinado, né, Dividindo recebeu, lá o governo do estado recebeu o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, em Paranaguá, onde foi dada a ordem de serviço para a execução do aprofundamento do Canal da Galheta, né? Então, esse item estará lá na próxima revisão, já a data do que aconteceu na semana passada, dia 2, se não me engano, né, Dividindo, que foi assinada essa ordem de serviço. Ou seja, obra por obra, vocês poderão acompanhar o status de cada uma delas. Muito bem, vamos passar agora a detalhar um pouquinho mais aqui a questão do modal portuário. Tá? Então vamos falar especificamente da base portuária paranaense, obras agora um pouquinho mais localizadas aqui no nosso estado, né? Então quais são as principais obras necessárias para o setor produtivo? Quando eu falo setor produtivo, eu estou falando de toda a economia do Paraná, seja indústria, seja agricultura, né? O agronegócio como um todo, a área do comércio também, que utiliza muito o porto. Então nós temos aí o porto, todos já conhecem, desde a parte leste aqui com o terminal de containers, passando pelo corredor de exportação, e chegando na parte de fertilizantes e a parte final de líquidos e fertilizantes novamente. Muito bem, nós temos aqui então, nós temos uma área já aqui de containers, aqui nessa primeira fase. Eu vou chegar mais próximo aqui a imagem, até para ficar mais claro aqui, dá para ver o laser aqui? Está um pouquinho fraco, não sei se enxerga, dá para ver? Então, aqui nós temos já a área do TCP, o Terminal de Contêineres de Paranaguá. Já com a sua ampliação, nós passaremos a ter a oportunidade de receber no TCP, foi assinado no ano passado uma prorrogação de contratos por mais 25 anos, que poderá transformar o TCP em um dos maiores terminais de containers aí do Brasil, recebendo navios de 368 metros, 2 navios simultaneamente aqui. Então, crescerá aqui. Hoje, quem conhece o TCP sabe que aqui só existe o berço aqui de atracação. Essa área será toda feita uma construção para ser uma retroárea para estocagem de contêineres, e aqui com isso nós teremos condições de receber 3 navios de médio porte ou 2 navios de grande porte de contêineres, transformando esse terminal de contêineres, transformando Paranaguá em um hub para a região sul do Brasil. Tá? Um hub natural que irá receber os navios de grande porte, e desse hub poderão ser distribuídos para outros portos menores. No Brasil, nós teremos possivelmente 3 hubs. Um, obviamente, Santos, pelo potencial dele. O segundo, esperamos trazer, né, Juarez, que seja aqui em Paranaguá, que nós tenhamos aqui, dividindo com o apoio aí do governo do estado, né, Paranaguá sendo o hub para a região sul do Brasil, recebendo os grandes navios e podendo distribuir as cargas depois para outros portos menores. Para isso, estamos preparando o porto de Paranaguá com esses investimentos. Além do investimento no TCP, aqui já está a figura pronta lá, Juarez, acho que já está ano que vem, a obra está tocando, ano que vem não, desculpe, esse ano, né? Esse ano 2017, a obra já estará acontecendo, então, dentro de pouco tempo, nós já teremos consolidado esta obra. Aqui no corredor de exportação, nós precisamos, o Garito falou muito bem dos terminais, né, o aumento da capacidade de transporte, mas não adianta só armazéns, né, não adianta só armazéns para estocar, nós precisamos aumentar o número de berços de atracação, para que nós tenhamos maior velocidade de carregamento de navios. Portanto, a proposta é construir um pier no formato da letra T, onde nós teríamos condições de atracar mais 4 navios, sendo navios de grande porte aqui, com maior calado, navios de grande capacidade de transporte. Para isso, o porto já está fazendo o aprofundamento do canal. Então, hoje nós temos uma capacidade aqui, somados em 3 berços de atracação, em torno de 1.000 toneladas por hora, com a modernização dos shiploaders que foi feita ao longo dos últimos 2 anos, com recursos da própria APA, já aumentamos em 30% essa capacidade, nós falamos hoje em 4.000 toneladas por hora de capacidade de carregamento, mas nesses 4 novos berços com equipamentos modernos, nós podemos, só esses 4 berços,
mais do que duplicar a capacidade atual. Ou seja, nós podemos sair das atuais 4.000 toneladas por hora para 12.000 toneladas por hora. Ou seja, aliado às construções desses arrendamentos aqui na área pública, esses 3, o par 7, par 8 e par 9, né, Gareto, que você colocou, fazendo esses 3 arrendamentos, que tem interessados, como o Gareto falou, existe gente interessada, que é só colocar e vai ter interessados na licitação. Aliados a esses piers, né, o pier no formato da letra T e um outro pier no formato da letra F, nós teremos plenas condições de acabar definitivamente com as filas de navios, com os pagamentos de demurges e tornar o Porto de Paranaguá o porto mais eficiente da América Latina, que é um dos mais eficientes do mundo em movimentação de granéis, que é o forte aqui do nosso estado, da nossa região, de toda a nossa interlândia de atuação aqui do Porto de Paranaguá. Vendo ele de um outro ângulo, nós temos aqui o T, visto agora de dentro da Bahia para fora, e vamos ver aqui a posição do F. O F, o que é? É também uma criação de um segundo corredor de exportação, focado também em soja, milho e farelo, mas principalmente também em açúcar, que proporciona, então, aqui no berço 201, aliado ao lado do berço 201, proporcione mais 4 posições de navios. Com isso, nós teremos a eficiência, nós teremos os prêmios aí para embarque em Paranaguá, reduzindo o nosso custo logístico e atraindo as cargas para o nosso porto. Então, isso que o setor produtivo precisa. O setor produtivo precisa de, na área portuária, efetivamente 3 coisas. Na área do mar, o arrendamento. Semana passada tivemos a feliz notícia da feliz presença aí do ministro assinando a ordem de serviço. O primeiro porto do Brasil a ser assinada a ordem de serviço de dragagem de aprofundamento. Em segundo lugar, precisamos, o Gareto, que é nosso aqui conterrâneo aqui de Paranaguá, conhece melhor do que ninguém Paranaguá, agora dentro do Ministério dos Transportes, né, ele conseguirá, com o trabalho aí, trazer a agilidade suficiente dentro de todos os processos aí que existem, mas para que nós tenhamos o arrendamento efetivamente das áreas 7, 8 e 9. Eu nem falo da parte de celulose e papel, que já está mais encaminhada, né? Celulose e papel, nós temos aqui um investimento da maior planta de celulose da América Latina, um investimento feito por uma empresa aqui paranaense, a Klabin, interessadíssima também nesse terminal de movimentação de celulose, que deve, com certeza, ser pelo menos um dos participantes aí nesse processo de licitação. E também a parte de veículos, importante, porque uma vez que a gente movimenta no Porto de Paranaguá veículos, não só das montadoras instaladas aqui no Paraná, mas também até de montadoras instaladas em Santa Catarina. Então, repetindo, quais são as principais obras? Na parte água, o aprofundamento do canal que está encaminhado. Na retroárea, os arrendamentos, os 5 arrendamentos citados. Na parte do cais, o pier em T e o pier em F. Para viabilizar o pier em T, também necessário um trabalho junto a 2 hoje arrendatários, que já têm as suas propostas lá junto na ANTAC, para que eles possam fazer também, já existe inclusive a proposta que eles mesmos façam a construção desse pier. Todo esse PELT que vocês estão vendo aqui, a maioria das obras que eu vou mostrar, todas elas são com recursos privados. A maioria delas são com recursos privados. Por quê? Porque a gente sabe da situação do governo federal, sabe da situação do governo estadual, e sabemos que não adianta a gente pensar em grandes investimentos públicos nesse momento no Brasil. Então, a grande maioria das obras são vistas, pensadas para que sejam feitas com recursos privados. Também na área, não vou repetir esse slide, mas aqui são as áreas que o Gareto acabou de mostrar, as áreas de arrendamento, lá em azul, lá à esquerda, no alto, aqui onde estou apontando para celulose e papel, aqui para veículos, e aqui as 2 áreas aqui de granéis aqui, mais uma área aqui nessa região no oeste. Enfim, o Gareto já falou desse tema aqui do programa de arrendamentos. Essas que são as questões prioritárias. Também já falamos aqui da questão do canal da Galeta, do aprofundamento do canal da Galeta, permitindo que o navio, então, hoje entre Fundeia, entre a Ilha do Mel e Pontal, né, chegue até aqui a Bacia de Evolução e atraque no Porto de Paranaguá, e também, através, que nem o Gareto também falou, a mudança da poligonal, que é aquela linha imaginária que envolvia áreas antes públicas e privadas em Paranaguá, pela lei determinou que seria essa poligonal envolvendo só áreas públicas, com isso liberou áreas privadas, a alteração da poligonal, na região de Paranaguá, aqui no Imbucuí e Imbuguaçu, para criar tupes, e também aqui na área do Pontal
do Paraná, no município de Pontal do Paraná, mas especificamente de Pontal do Sul, também numa região chamada Ponta do Poço, que pode surgir aqui um TUP, um terminal de uso privado, aumentando assim a nossa oferta não só de movimentação de containers, não só de movimentação de grãos, né, containers seria aqui nessa região, grãos nessa região, mas também a instalação no terminal do GNL, aqui, gás natural liquefeito, para que a gente possa receber gás natural, aí não só da Bolívia, hoje todo o sul do Brasil recebe gás única e exclusivamente da Bolívia, e nós ficamos dependentes desse país nessa questão. Construindo um terminal de GNL, nós podemos receber navios com o gás natural liquefeito, ele vem de forma líquida, ele vem a menos 170 graus, e aí em em Pontal do Paraná, existe um projeto da Copel para se criar aqui uma termoelétrica, um sistema de gasodutos interligando esse gás, para que possa abastecer não só a indústria, mas até também as residências que utilizam esse combustível. Então, as obras listadas que eu citei, no PELT vocês vão ver diversas outras obras. Aí a gente fala do T, falamos do Armazém F, tudo que foi falado, está aqui o Pirin L para líquidos, né? Tem uma série de obras, vocês podem ver na versão eletrônica da revista, vocês vão ver várias coisas, poligonal, um teste de operação com chuva leve que está sendo colocado, ao todo aqui são 22 itens de obras na área portuária paranaense. Desses 22 itens, nós listamos aqui, falamos aqui, eles são prioritários no nosso entender. Além da área da água, da parte do berço e da retroárea, nós precisamos de duas outras coisas. Nós precisamos no porto o acesso. Não adianta nós termos um ótimo terminal, um ótimo berço de atracação, um ótimo armazém, se nós não conseguimos chegar nesse porto. Então, nós temos duas obras prioritárias também para Paranaguá, que são, é o acesso rodoviário, principalmente nos últimos quilômetros da 277, mais especificamente na Avenida Ayrton Senna, onde o DENIT já tem um projeto, tem que fazer algumas alterações, adaptações, mas temos que fazer esse acesso final dos quilômetros finais aí da questão da Avenida Ayrton Senna, que é a chegada no porto propriamente dita. E o segundo, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é a mudança do nosso modal de transportes. Ao invés de chegar com essa carga prioritariamente por caminhões, chegar com essa carga por ferrovia. Então, um grande investimento na parte ferroviária. Fechando, então, a questão portuária, nós temos aqui a alteração da poligonal, já aconteceu no Porto de Paranaguá, com isso possibilitou a abertura de tubes, a modernização dos atuais shiploaders já foi feita pela autoridade portuária, concluiu-se essa modernização, a autorização da ampliação do terminal de contêineres de Paranaguá foi feita no mês de abril, se não me engano, do ano passado, e agora está na fase final, passou pelas audiências públicas, a apresentação de RIMA, obtenção das licenças, e a obra deve estar quase começando. Isso já aconteceu, obras de dragagem de manutenção, felizmente também já foi falado aqui, a atual gestão tem mantido a dragagem de manutenção sempre em plena condição de uso, nós nunca mais tivemos problemas de entrada e saída de navios, e a conclusão da obra de reforço dos berços de atracação, que vai propiciar esse aprofundamento do canal para que navios com maior calado, com maior profundidade, como foi falado pelo Gustavo, né, eles possam atracar nos nossos berços. Então, teve que ser feito um reforço nas cortinas desses berços. O que nós temos como foco? Por isso que está uma lupa aí de todas as entidades, todas essas 20 entidades aí que construíram o PELT. O lançamento digital de arrendamento, que nós já falamos aqui, licitações em Paranaguá, não digo 6 novas terminais, mas 5 áreas aí públicas importantíssimas, área 7, a 8 e 9, e mais o celulose e mais os veículos, então seriam 5. E a construção do Pirin T e o Pirin F. Tá? A implantação dos TUPs, né, os terminais de uso privado, no Imbucuí e Imbuguaçu, em Pontal do Paraná. Nós tivemos aí notícias aí de um grupo de investidores que pretendia fazer no Imbucuí, mas em função da situação financeira ele recuou um pouco, mas outros com certeza virão. E, finalmente, agir na gestão portuária, simplificando processos burocráticos, reduzindo o tempo de liberações, buscando redução de custos. Então, isso é um trabalho muito bem feito hoje pela presidência do Porto. A gente sempre repete, não porque esteja conosco aqui o Dividindo, mas hoje a gente tem esperança
em boas gestões públicas, no exemplo do que está acontecendo hoje na gestão do Porto de Paranaguá. É um exemplo de uma gestão ótima e que vem sendo realizada, simplificando processos, agindo na gestão portuária para trazer resultados. Muito bem. Além do Porto, nós temos a questão da ferrovia. Se a gente tiver um porto com extrema capacidade para carregar, mas nós não tivermos um modal eficiente de chegada, a gente não vai conseguir chegar onde nós queremos, que é a redução do custo logístico do nosso negócio. Então, essa é a malha ferroviária hoje do Estado do Paraná, a malha em azul saindo aqui de Maringá ou de Londrina, passando por Apucarana, passando por Ponta Grossa, chegando aqui na Lapa, na estação chamada de Engenheiro Bley, passando por Curitiba e descendo a Serra do Mar, numa estrada de ferro construída em 1885 pelos irmãos Rebouças. Né? Centenária, linda, maravilhosa. Quem não conhece, visitem, façam um passeio de litorina, desçam de trem, comam um barreado lá embaixo, depois subam de novo. Só que é uma ferrovia, pelas características da época, construídas com a tecnologia da época, ou seja, curvas de raio 80 metros, rampas de 3,5% de inclinação, onde a gente sabe que, com esses índices, nós temos aqui uma velocidade muito baixa e uma capacidade de transporte muito pequena. Hoje, essa limitação da Serra do Mar e a limitação de outra serra que nós temos entre Guarapuava e aqui Ponta Grossa, que é a Serra da Esperança, nós temos limitações de curvas, rampas, e com isso velocidade, que limitam a 10 milhões de toneladas ano o transporte de ferrovia. O Porto já movimenta, fechou agora 2016, com 45 milhões de toneladas, ou seja, 10 milhões e 45 é coisa perto de 20%, hoje não chega nem a 20%, estou falando em números redondos. Tá? Então, nós precisamos de uma obra que melhora essa situação. Em vermelho, nós temos a Ferroeste, uma concessão estadual que liga Cascavel até Guarapuava, mas que também, por causa dessa limitação aqui da Serra da Esperança, não consegue escoar. Aqui nós temos uma capacidade maior, mas essa limitação aqui e a limitação da serra impedem esse fluxo de cargas. Hoje, então, o fluxo é de 9 milhões da região noroeste, mais 1 milhão da região oeste do estado, chegando no porto aquelas 10 milhões de toneladas, como citei. O Porto de Paranaguá já movimenta 45 milhões, então esses 10 milhões representam apenas 20% do total de cargas que chegam. Nós temos as cooperativas, só para citar alguns exemplos, aqui a Cotriguaçu, que envolve 4 cooperativas, aqui a Coamo, aqui a Agrária, só esse grupo de empresas já tem aqui 12 milhões de toneladas ano que são movimentadas via caminhão ao Porto de Paranaguá. Ou seja, se nós tivermos uma obra que modernize esses nossos problemas, nós teremos plena capacidade de aumentar essa movimentação. Qual que é a obra proposta? São várias fases. Nós temos uma fase que seria um novo trecho entre Guarapuava e Engenheiro Bley, na Lapa, né? Aproveitamos o trecho entre a Lapa e Curitiba e fazemos depois uma outra fase, a descida da Serra do Mar, um sistema de túneis e viadutos, onde já participaram mais de uma dezena de ambientalistas, estavam envolvidos desde o início, desde o primeiro dia, na concepção desse projeto. Eles entendem, avaliam que é sim necessária a ferrovia e eles aceitam essa ferrovia, compartilharam, inclusive, conosco todas as suas experiências para que seja viável essa ferrovia. Aqui nós temos pequenas melhorias, vamos usar todo o trecho da Ferroeste, apenas 10 quilômetros, dos 250, apenas 10 de uma pequena correção de traçado, e no trecho hoje da Central do Brasil, nós teremos que fazer pequenas alterações, basicamente aumentar o tamanho dos pátios, né, para o cruzamento, como é uma linha singela, a ferrovia, você tem que, a cada 20 quilômetros, tem que ter um pátio onde uma composição espera a outra cruzar. E essa composição será mais comprida agora, com 130 vagões, então exige um pátio de maior comprimento. Então, pequenas alterações nesse trecho farão com que nós possamos mudar da região noroeste, que eram 10 milhões de toneladas, para 20, e da região oeste, de 1 milhão de toneladas, possamos passar para 10 milhões de toneladas transportadas por ferrovia, chegando aqui no Porto de Paranaguá, 30 milhões de toneladas. Qual que é o prazo para isso acontecer? A gente sabe que uma licença prévia leva 1 ano, projeto executivo mais 1 ano no mínimo. Então, a gente está falando de 7 a 8 anos a partir de hoje. Até lá, nós teremos aqui o Porto de Paranaguá, já no plano master do Plano de Paranaguá, no ano 2025, daqui a 10 anos,
trabalhando com 60 milhões de toneladas. Nesse crescimento de 3% ao ano, nós saímos de 45, vamos em 10 anos aí chegando para 60 milhões de toneladas. E com essa capacidade de transporte ferroviário, nós teríamos agora não mais 20% das cargas movimentadas em Paranaguá, tanto no sentido exportação, como no sentido importação de fertilizantes, por exemplo, né? Nós teríamos aqui 50% das cargas chegando por trem e os outros 50% por caminhão. Inclusive, os túneis, as bitolas, todos os viadutos necessários nessa obra já estão pensados para que as composições ferroviárias trabalhem com o sistema double stack, que é chamado, aquele transporte de container, onde um container vai em cima do outro. Então, nós teríamos condições, né, o Porto de Paranaguá, o TCP, tem um diferencial muito grande, que a linha de trem chega dentro do terminal, não precisa fazer nenhum baldeia, não precisa fazer nenhum transbordo, mas a heat stacker, a empilhadeira, retira o container de dentro da composição, dentro do terminal de containers, na área alfandegada. Já isso é um diferencial fabuloso e que reduz os custos logísticos, que é a intenção de todos nós aí da indústria. Então, esse é o projeto. Já existe um trabalho feito pela NTT, uma diretriz de traçado que já foi feita, estudos de canadenses, aqui vários traçados, aqui, como eu citei, aqui os estudos com os ambientalistas, aqui é o Parque Saint-Hilaire, lá na Serra, aqui está Curitiba, essa mancha, né? Aqui essa mancha é o Parque do Guaricana. Os ambientalistas, na época, o Instituto de Engenharia nos ajudou muito nesse trabalho. O primeiro trabalho do Instituto de Engenharia tinha o melhor traçado técnico, cortaria esse parque aqui pela metade na Serra do Mar. Os ambientalistas nos alertaram dessa criação desse parque, pediram que houvesse a consideração disso, pediram que fosse considerada a segunda melhor tecnicamente, mas ainda pegavam uma parte do parque. Os próprios ambientalistas foram lá no Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e solicitaram que o perímetro do parque fosse alterado. O Raton participou muito desses estudos também, a Universidade Federal. Então, nós conseguimos aqui, juntos, um trabalho de engenharia com todo o pessoal da área ambiental do Estado do Paraná, Sociedade da Proteção da Vida Selvagem, Fundação Boticário, Mar e Terra, enfim, todos, o Observatório de Conservação Costeira, mais de 10 pessoas, o próprio pessoal da universidade na área ambiental participou daqui. Conseguimos construir uma alternativa de 7 alternativas de traçado que viabiliza a chegada do trem com alta capacidade aqui em Paranaguá, usando aquele famoso viaduto, quem desce conhece bem ali, quando chega na Alexandre Matinhos, tem 2 viadutos, um rodoviário e um outro viaduto que nunca ligou nada a lugar nenhum, que era da época lá de trás do Exército, quando o Exército, na década de 70, começou a fazer algumas obras para essa já ferrovia, vai usar aquele viaduto na chegada aqui nesse ponto. Então, gente, nós teríamos aqui, futuramente, não como prioridade, mas agora, futuramente, a ligação também da questão norte-sul. Por enquanto, hoje, não é viável tecnicamente, economicamente, para investimentos privados, então a gente deixou ela em segundo plano, não tem um volume de cargas, mas nós teremos aqui um mapa do Paraná, aqui depois vocês podem ver na apresentação na Norte-Sul, o mapa do Paraná aqui, quanto mais escuro o tom, mais grãos a gente tem na região, então nós temos futuramente um prolongamento aqui até o Mato Grosso do Sul, na região de Maracaju, onde vai receber um grande investimento aqui da Coamo, nós temos aqui a ligação Norte-Sul, o tramo sul da Norte-Sul, mas a nossa prioridade é aqui, a nossa prioridade é de Paranaguá até Guarapuava, é resolver esse trecho. Resolvendo esse trecho, você muda o Porto de Paranaguá de 10 milhões para 30 milhões de toneladas por ano, chegando de trem. A bitola, todo mundo pergunta, a bitola, mas é métrica, é mista, qual que vai ser a bitola? Hoje, todo o sul do Brasil é bitola métrica, mas no futuro, quando interligar, daqui a 10 anos, 15 anos, que interligar a malha do Sudeste com a malha do Sul, aí vem a bitola lá em cima, a bitola larga. Então, a intenção é que nós já façamos todos os túneis, todos os viadutos, para receber uma futura bitola larga. E hoje a gente construa, obviamente, aqui na bitola métrica para operar. Haverá uma fase de transição, onde passarão os trens de bitola métrica e os trens de bitola larga, né? E no futuro, nós retiramos esse trilho central, e aí todo o Brasil estará em bitola larga. Mas são fases aí que têm que ser feitas passo a passo, né? Então, gente, esse é o modal ferroviário. Tudo que eu falei está descrito aqui, né? Essa é a questão o que já foi realizado, o que tem que ser realizado. Então, estamos trabalhando junto com o governo do Estado, agora para que nós possamos contratar um EVTE, o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, e contratar o EIA-RIMA
para que a gente possa iniciar o processo de licenciamento prévio dessa. A Universidade Federal também tem uma participação grande nisso daqui, nesses estudos, para que a gente possa efetivamente, daqui a um ano e pouquinho, já apresentar para os investidores de qualquer nacionalidade, porque dinheiro no mundo tem. O que falta são os bons projetos. Tá? Então, gente, essa é a nossa intenção. Na rodovia, eu não vou entrar em detalhes, depois vocês veem aqui tudo que está sendo previsto para rodovias no estado do Paraná, mas acho que o principal é nós chegarmos nesse quadro aí de porto, né, que é o objetivo da reunião de hoje, é melhorar a logística portuária e como que nós possamos chegar nesse porto. Na parte de ferrovia, enquanto isso, melhorar as nossas rodovias com um programa de concessões estaduais, de várias, nós temos condições de fazer seis rodovias estaduais, 6 concessões de rodovias estaduais, com participação de empresas locais, com participação de usuários, enfim, um novo modelo de concessão, uma nova visão, usando toda essa experiência de 20 anos que a gente já tem aí na parte de concessões rodoviárias e transformar o Paraná no estado da melhor logística do Brasil. Então, eu queria, só para finalizar, colocar a última imagem, acho que, Ítalo, você coloca para mim lá a última imagem, passando, vai mais rápido aqui, que tem várias telas nessa apresentação. Coloca para mim lá, aqui está o e-mail, mas principalmente eu queria colocar aqui para vocês, visitem esse site, www.futuro10paraná.com.br. Tá? Você tem como colocar esse site aqui, Ítalo? Vocês digitando esse site, vocês vão poder acessar o PELT, o Plano Estadual de Logística e Transportes, na versão eletrônica. Clica aqui na revista para mim, aqui nesse guia de obras. Clicando nele, vocês abrem o PELT, vocês abrem exatamente essa revista aqui, tá? Que são todas as obras. Clica aqui, vai mexendo aí, faz só a primeira página, como é que ele foi construído, segunda página, o histórico, vamos passar um pouquinho mais para frente aí, terceira, todas as entidades que construíram, não foi uma construção, aí, só para por um pouquinho para mim aqui. E vocês vão ver a descrição de todas aquelas 22 obras que eu falei. Aqui está aquele mapinha que o Garito mostrou para vocês, né? Tá as principais aqui. E aqui você está com carimbo de obra prioritária. Não dá para fazer tudo, obviamente. Então, algumas obras são prioritárias. Agora, clica aqui nessa bolinha aqui, que eu estou apontando aqui. Clicando nessa bolinha, você vê o status dessa obra. Lançamento digital de arrendamentos e licitações. Como é que está aqui? Tá? Então, correndo a barra aqui, você vê todo o histórico desses lançamentos, o que está acontecendo, e assim que o Garito der uma novidade para a gente lá, né, o Garito do Ministério dos Transportes, a gente já vai estar colocando aqui, já vamos estar colocando que o terminal de celulose e papel, dia março, 7 de março já estará em audiência pública em Paranaguá. Então, a ideia é que as 120 obras que vocês têm aqui, seja no modal portuário, ferroviário, rodoviário, aeroviário, estará com o acompanhamento de todos vocês aqui nessa revista eletrônica, que inclusive eu tenho até alguns filminhos aqui, não vamos colocar aqui por causa do tempo, mas se você clicar aqui na parte do porto, você assiste um filme, o filme que a APA tem aí do porto de Paranaguá. Tá ok, gente? A gente vai estar fazendo parte da mesa daqui a pouquinho, então tem um tempinho aí depois para receber maiores informações. E para saber informações do Porto, não vou anunciar, o Renato vai anunciar, mas nada melhor que o presidente do Porto aí, que vai trazer notícias mais concretas aí de todas as obras aí do Porto como um todo. Obrigado pela atenção.